À beira de uma estrada de chão vermelho, onde a poeira dançava ao menor sopro de vento e os caminhões passavam cuspindo fumaça, existia uma pensão simples, mas respeitada. O letreiro era de madeira velha, talhado à mão. Pensão da Dona Nena. Nenhum luxo, nenhuma promessa. Apenas comida quente, cama limpa e um atendimento que vinha junto com o cheiro de café passado na hora. Ali, bem antes da entrada da cidadezinha de Córrego Seco, todo viajante que conhecia as rotas do interior sabia: se parasse ali, comeria o melhor frango caipira da região. A carne vinha da criação própria nos fundos da casa. O tempero era segredo de família. E o atendimento, bom, esse era feito com um sorriso de quem tinha orgulho do que fazia. Seu Honório, o dono da pensão, era um homem de fala mansa e olhar que pesava. Ex-vaqueiro, trazia no corpo os calos da enxada e na alma uma rigidez serena. Ao lado dele, Dona Nena, a esposa, dominava o fogão com as mãos firmes de quem passou a vida temperando panelas e silêncios. E havia ainda Marisete, a filha mais velha, que servia as mesas com passos leves e um cuidado que encantava os caminhoneiros mais cansados. Tinha 19 anos, olhos castanhos grandes e um sorriso doce que vinha junto com a água fresca ou a garrafa de tubaína. O salão era modesto, com mesas de madeira maciça, bancos compridos e uma toalha florida que nunca combinava com a outra. O barulho das talheres, o chiado da frigideira, o rádio tocando modão e os causos contados pelos fregueses enchiam o lugar de vida. Tudo ali funcionava num ritmo próprio, sem pressa, mas com exatidão. Naquele dia, o céu começava a escurecer antes da hora. Uma frente de nuvens densas se formava ao longe. O cheiro de chuva se misturava com o de alho frito e cheiro verde. A movimentação era tranquila. 2 caminhoneiros jantavam em silêncio. Um casal de idosos pedia café e Marisete recolhia pratos com delicadeza, balançando o pano de prato no ombro. Era só mais um fim de tarde típico, ou assim parecia. Porque naquela estrada, de vez em quando, a poeira trazia mais que passageiro. Trazia história. O relógio pendurado atrás do balcão marcava quase 6h30 quando o barulho de um carro importado cortou o som ambiente. Não era comum. Ali, quem passava era caminhão, trator, caminhonete velha ou ônibus rodoviário. Mas aquele era um sedã preto, vidros escuros, pneus reluzentes, destoava da paisagem de terra batida como um sapato de verniz numa festa de colono. O carro freou bruscamente, levantando poeira. De dentro saiu um homem alto, engravatado, camisa social branca, óculos escuros e um ar de quem não olhava, analisava. Abriu a porta com pressa, olhou o letreiro da pensão e seguiu para dentro como quem tem pouco tempo para gastar. Marisete notou a entrada incomum. Tirou o pano do ombro, ajeitou o cabelo preso num coque simples e se aproximou com a mesma educação de sempre. Boa tarde, moço. Seja bem-vindo. Deseja o cardápio? Não precisa. Me vê um frango caipira, arroz, feijão e salada. Se for rápido, melhor ainda. Tô atrasado. Ela sorriu, mantendo a calma. Claro, moço. Só um minutinho. Mamãe tá de pé no fogão. Vai sair quentinho. O forasteiro sentou-se na mesa do canto, tirou os óculos escuros e pegou o celular. Seus olhos varreram o ambiente com certo desdém. O barulho do rádio incomodava, o cheiro de comida lhe parecia excessivo e os bancos de madeira lhe causavam desconforto. Era visível. Aquele não era o tipo de lugar que ele frequentava, mas a fome e a pressa não lhe davam escolha. Enquanto isso, Dona Nena, do outro lado da parede, resmungava baixo. Esse frango tá meio novo ainda, mas é o que tem pronto. Marisete, leva logo esse prato, senão ele derrete esperando. Minutos depois, a jovem garçonete atravessava o salão com a bandeja equilibrada. Serviu com delicadeza, ajeitando o prato na frente do homem. Aqui está, moço, mas já aviso, é uma franguinha.
Pode ser que esteja um pouco mais firme que o normal. O homem olhou para o prato, depois para ela. A expressão mudou. Um sorriso enviesado se formou nos lábios. Seu tom sarcástico e insinuante. Se for igual a você, moça, mesmo cru, eu aceito a qualquer hora do dia. O salão silenciou. Marisete congelou com o guardanapo ainda nas mãos. Seu rosto ficou vermelho. Os olhos se encheram de constrangimento. Com a voz baixa, ela respondeu apenas com licença, e se retirou de cabeça baixa rumo à cozinha. Ela não estava acostumada com esse tipo de gracinha. Não ali, não. Naquele ambiente que sempre fora respeitoso, familiar. E seu pai, sentado num banquinho do lado de fora, logo percebeu o que havia acontecido apenas ao vê-la passar com os olhos marejados e o passo apressado. Ele levantou devagar, bateu a poeira da calça e entrou com o olhar firme. O dia deixava de ser comum naquele instante. Na cozinha, o barulho das panelas cessou. Dona Nena se virou preocupada ao ver a filha com os olhos baixos, os lábios trêmulos e as mãos apertando o pano do avental. Que... Foi, Marisete? Nada, mãe. Só um moço sem modos. Mas seu Juvencio já tinha escutado o suficiente. Da porta, ele entrou firme, sem levantar a voz, mas com uma presença que enchia o salão. Homem de meia idade, pele curtida pelo sol, cabelos grisalhos e uma postura que misturava calma e autoridade, Juvencio caminhava devagar. Nas mãos, não levava raiva. Levava algo mais direto. Um prato com uma nova franga crua, recém-temperada, ainda rosada. O forasteiro mal havia começado a comer quando o dono da pensão se aproximou da mesa com a simplicidade de quem não precisa gritar para ser escutado. Boa tarde, senhor. Vim trazer o seu novo pedido. O homem o olhou de cima a baixo, ainda com um meio sorriso arrogante, mas sem entender o que estava por vir. Mas eu nem pedi outro prato. Juvencio colocou o prato sobre a mesa, com firmeza e delicadeza ao mesmo tempo. Seus olhos encontraram os do homem, um encontro frio como metal. Essa aqui é outra franga. Pode comer à vontade. Tá temperada, mas crua, do jeitinho que o senhor disse que gosta. O silêncio se instalou. O forasteiro tentou rir, mas a risada morreu na garganta ao ver o brilho metálico do que pendia discretamente na cintura do homem. Um revólver Schmidt inglês, velho, mas bem cuidado. Não era uma ameaça, era um aviso mudo. A conversa ali seria curta. Aqui, moço, ninguém falta com respeito com mulher, muito menos com minha filha. E se não sabe ser homem na palavra, vai ter que ser no garfo. Ou vai embora com o estômago vazio e o ego amassado. O forasteiro engoliu seco, olhou em volta. Os outros clientes agora o fitavam com olhos sérios, desconfiados, alguns com os braços cruzados. Era o tipo de lugar onde homem nenhum pagava de valente sem consequência. Sem alternativa, baixou os olhos e começou a comer em silêncio. Cada garfada parecia pesada, a franga estava dura, mal passada, e a vergonha ainda mais indigesta. Juvencio não disse mais nada. Virou-se, limpou as mãos do pano da cintura e voltou ao balcão com a mesma tranquilidade com que havia chegado. Mas naquele gesto simples, carregado de honra, a mensagem havia sido dada. Naquela pensão, o respeito era o prato principal. O salão da pensão estava novamente em silêncio. Mas não era o mesmo de antes. Agora havia um peso no ar, não o de ameaça, mas o da vergonha. Aquela quietude que só se instala quando todos testemunham um acerto merecido. O viajante mastigava devagar, a testa suada e os olhos fixos no prato. Cada pedaço da franga mal cozida era como engolir a própria soberba. O garfo tremia ligeiramente em sua mão, enquanto a vergonha fazia a digestão ser lenta e amarga. Já não era o homem seguro de antes, aquele que havia entrado mandando e fazendo piada. Era só mais um estranho diante da simplicidade que o colocou no lugar. Do outro lado do balcão, Marisete lavava uma travessa com movimentos calmos,
mas os olhos ainda marejados denunciavam o incômodo. Não era medo, era decepção, não por ela mesma, mas pelo tipo de gente que se acha acima do respeito, e também pelo susto da exposição. Sentia-se protegida pela atitude do pai, mas ainda assim remexida por dentro. Dona Nena, por sua vez, seguia mexendo a panela no fogão a lenha. O cheiro do arroz soltando vapor com alho e banha se misturava ao silêncio da sala. Ela não dizia nada, mas seu semblante era de aprovação contida. Conhecia o marido, sabia que aquele tipo de intervenção só surgia quando era realmente necessário. E naquela tarde, foi. Seu Juvencio, sentado à beira do balcão, tomava um café preto em silêncio. As mãos grandes seguravam a xícara com firmeza. Ele observava de longe, sem pressa, mas sem tirar o olho, como quem termina um serviço com dignidade e sabe que não precisa mais dizer palavra alguma. O prato do viajante esvaziou aos poucos. Quando enfim terminou, ele ergueu os olhos com dificuldade. Pensou em dizer algo, mas nenhuma palavra lhe pareceu suficiente. Procurou na carteira uma nota, pegou uma de valor alto e a deixou dobrada sobre a mesa. "Pode deixar o troco", murmurou com a voz baixa. Juvencio não se mexeu. Foi então que, com passos curtos e envergonhados, o viajante se dirigiu até a porta. Antes de sair, lançou um último olhar para dentro da pensão. Viu a família reunida em torno do trabalho, a filha voltando a sorrir leve com a mãe, o pai firme como pedra no meio da sala. E sem dizer mais nada, sumiu estrada afora. O barulho de seu carro engatando marcha parecia mais apressado do que sua chegada. Ali, naquela casa, simples à beira da rodovia, a honra não era gritada. Era servida à mesa, com farinha, franga e respeito. No dia seguinte, a pensão amanheceu com cheiro de café coado forte, pão de queijo saindo do forno e a lenha estalando no fogão, como em qualquer outra manhã. Mas algo pairava no ar, um sussurro novo, como brisa que traz novidade antes da tempestade. Não demorou para o primeiro caminhoneiro chegar, ajeitando o boné e perguntando entre risos: "É aqui que o freguês come até a vergonha, seu?" Juvencio soltou um sorriso discreto e respondeu apenas com um aceno de cabeça, como quem não precisa confirmar nada. Mas a verdade é que a história da noite anterior já havia se espalhado como fogo em capim seco. A estrada tem boca e memória, e boca de caminhoneiro, quando quer, vira trombeta. No rádio do posto da esquina já se comentava: "Rapaz, parece que um engraçadinho levou foi é franga crua na mesa e moral bem passada." Os funcionários riam. Na borracharia, repetia-se o episódio com novas camadas de exagero. Dizem que o homem foi obrigado a chupar até o osso, com o cano do Schmidt coçando a orelha. A fama chegou antes mesmo do sol atingir o topo do céu. E, em vez de afastar os fregueses, atraía mais ainda. O povo queria ver com os próprios olhos o tal homem de respeito que defendia a filha com arma e postura. Queriam sentir o gosto da franga da casa e saber se, além de firmeza, havia mesmo sabor naquele tempero. Marisete, aos poucos, voltou a circular entre as mesas com mais leveza. A princípio receosa dos comentários, mas logo percebeu que todos vinham com respeito. Um aceno, um elogio, "sua coragem foi bonita de ver." E quando alguém tentava brincar demais, bastava um olhar de Juvencio, lá do balcão, para que o tom se ajustasse. Dona Nena ria por dentro, servia os pratos com mais orgulho, sabendo que o que temperava aquela pensão não era só alho e sal. Era valor, era família. E que talvez, naquele lugar miúdo, à beira da estrada, morasse algo grande, demais para ser explicado. Um tipo de justiça que não precisa de juiz, só de coragem. Ao cair da tarde, mais uma leva de viajantes descia dos caminhões. Um deles, ao avistar Juvencio, brincou: "Vim comer e aprender bons modos, patrão. Tô sabendo que aqui a lição vem junto com a refeição." Juvencio ergueu os olhos devagar, olhou o sujeito com seriedade e respondeu seco:
Aqui a gente só serve o que o freguês traz no peito. Se for respeito, a casa é sua. O fim de tarde coloria os céus com tons avermelhados e laranjas, quando um carro preto grande e reluzente parou lentamente diante da pensão. Não era comum ver carrões por aquelas bandas. Quem vinha de longe geralmente vinha de caminhão, moto ou pé rachado. O motor desligou e o silêncio que se seguiu fez todos da varanda se entreolharem. Da porta do veículo desceu um homem alto, moreno, bem vestido, camisa engomada e botas reluzentes que contrastavam com a poeira vermelha da estrada. Seu olhar era firme, mas curioso, como quem não estava ali só pela comida. Caminhou até o balcão, onde Juvencio secava um copo com a calma de quem já viu muito. Boa tarde. Disseram por aí que aqui se serve franga crua e lição bem passada, disse o homem com um leve sorriso no canto da boca. Juvencio o observou por um instante. Pela postura não era arrogante, mas havia algo de provocação, de teste no olhar. Aqui a gente serve o que o freguês precisa, não o que ele quer, respondeu o dono da pensão, sem perder a compostura. O homem estendeu a mão. Bento Ferreira, repórter do Jornal da Estrada. Vim saber se a história é verdadeira. Alguns peões riram baixo nas mesas do canto. Marisete, que estava servindo um prato de arroz com quiabo, parou por um instante para ouvir melhor. Dona Nena da cozinha sussurrou. Agora virou, foi notícia. Juvencio sem pressa convidou o tal repórter a sentar-se. E enquanto ele pedia um prato do famoso frango caipira, o salão inteiro ficou em silêncio. Não pela presença dele, mas porque ali todos sabiam. Quando se mexe com honra, até a poeira da estrada presta atenção. Bento puxou o caderno de anotações, pediu licença e começou com perguntas simples. Queria saber o que realmente aconteceu. Queria ouvir da boca de quem viveu. Foi então que Dona Nena, com as mãos na cintura e avental sujo de urucum, falou alto da porta da cozinha. Não teve milagre nem teatro. Teve um homem defendendo a filha e ensinando limite. Isso aqui não é só pensão, moço. É casa. E em casa, respeito entra antes da comida. O jornalista anotou. E antes mesmo de provar o prato, parecia já ter saciado a fome principal. A de ouvir uma história de verdade. Naquele dia, a pensão ganhou mais do que elogios. Ganhou um espaço na boca do povo e, em breve, nas páginas de um jornal. 2 dias depois, na banca de jornais da rodoviária de Divinópolis, uma manchete estampava a capa do Jornal da Estrada. Pensão da franga crua, onde se serve respeito à moda da casa. A matéria assinada por Bento Ferreira não economizava palavras. Descrevia com riqueza o episódio ocorrido naquela pensão à beira da estrada, exaltando o gesto firme de Juvencio, a postura corajosa de Marisete e a força de uma família simples que não tolerava grosseria nem arrogância. Na cidade vizinha, o jornal foi lido em voz alta no balcão da barbearia, na sala de espera do posto de saúde, nas mesas do boteco e até na Câmara Municipal. Todos queriam saber mais sobre o tal homem do Schmidt inglês, sobre a pensão que servia dignidade junto ao frango caipira e sobre a filha que, mesmo acuada, manteve o sorriso e a educação diante do desrespeito. Na pensão, o telefone não parava de tocar. Gente perguntando se era verdade, se podia visitar, se ainda serviam o famoso prato. A movimentação aumentou e, com ela, vieram elogios, ofertas, até propostas para transformar o lugar num ponto turístico. Mas Juvencio, sereno como sempre, recusava com gentileza. Aqui continua sendo o que sempre foi. Uma pensão de beira de estrada com comida boa e gente de verdade. Marisete, no entanto, sentia algo mudar por dentro. Pela primeira vez, caminhava com o queixo um pouco mais erguido. Peões lhe ofereciam cadeiras, velhinhas lhe elogiavam as tranças, caminhoneiros pediam para tirar foto. Ela sorria, mas o pai a observava com atenção. Sabia que quando a gente é vista pelo mundo, começa a sonhar mais alto.
Enquanto isso, Dona Nena continuava firme no fogão, mas com uma pontinha de orgulho no olhar. Sempre dizia: o que se planta com retidão, a vida colhe com fartura. A fama repentina trouxe gente boa, mas também trouxe olhares curiosos e perigosos. Havia quem achasse exagero, quem duvidasse da versão e até quem dissesse que o tal Schmidt, inglês, nem era carregado. Mas quem esteve ali naquele dia sabia. O respeito não estava na arma, e sim no gesto. E esse gesto ecoava agora por muito mais que paredes de barro e telha. Juvencio, de olhos baixos e mãos calejadas, apenas seguia em frente, porque sabia que quando a verdade é servida quente, até quem vem com fome de confusão sai de barriga cheia de aprendizado. Num entardecer abafado, quando o céu começava a dourar o telhado da pensão, um carro preto, moderno demais para aquelas bandas, estacionou em frente ao alpendre. O motor desligou. Um silêncio curioso se espalhou. Juvencio, que lavava as mãos num balde ao lado do fogão a lenha, apenas ergueu os olhos. Marisete saiu da cozinha com o pano de prato ainda no ombro. Da porta do carro desceu o mesmo homem, terno bem passado, sapatos brilhando, mas sem arrogância no rosto. O viajante havia voltado. Dessa vez, não havia pressa no passo. Vinha com a cabeça baixa e as mãos à mostra. Ao entrar, olhou ao redor como quem pede licença. A garçonete, a mesma a quem dirigira palavras tortas, estava ali de pé. Ele se aproximou devagar, sem a ousadia de antes. Eu vim pedir desculpas. Marisete franziu a testa surpresa. O pai, por instinto, caminhou até a porta, onde parou, apenas ouvindo. Eu não tenho desculpa que... Basti, o viajante continuou. Mas depois daquele dia passei a pensar muito no que disse, no que escutei e no que aprendi. Aquela franga me desceu atravessada, mas o que mais me entalou foi a vergonha. Ela manteve o silêncio, como quem espera o fim do prato para dar o veredito. Eu sou dono de restaurante na capital, e desde aquele dia mudei muita coisa no meu salão, mas o principal, mudei em mim. Juvencio se aproximou, calado, e colocou um prato simples à frente do visitante. Frango, caipira, arroz soltinho, angu com cheiro verde. O visitante sorriu com humildade. Eu vim comer e agradecer. Marisete então quebrou o silêncio. Dessa vez é franga cozida, mas o que ainda está cru, o tempo amacia. O homem sorriu. Ela também. Juvencio cruzou os braços e respondeu seco, mas sem raiva. A gente serve a moda da casa. E aqui, o tempero principal é respeito. Enquanto o viajante comia comedidamente, os demais fregueses olhavam discretos. Muitos reconheciam o rosto do jornal. Ninguém riu. Ninguém comentou. Mas todos entenderam. Ali se servia mais que comida, se servia caráter. Dona Nena saiu da cozinha, observou a cena e comentou baixinho com o marido. Deus não tarda, só capricha. Meses se passaram desde o episódio que transformou aquela noite simples em uma história que atravessaria as estradas da região. A pensão de Juvencio e Dona Nena nunca foi a mesma. Não por ter mudado a comida ou o ambiente, mas porque ganhou algo que não se compra em feira nem se encomenda em mercado: respeito. A placa na entrada, antes desbotada, agora reluzia sob o sol de fim de tarde. Pensão Franga, a moda da casa. O nome, antes piada interna, virara marca registrada. Gente vinha de longe só para conhecer a pensão do homem que puxou o Schmidt inglês. A filha, Marisete, agora cuidava do caixa e da recepção. Mais madura, mais confiante, mas com o mesmo sorriso doce. O pai, embora ainda sisudo, parecia mais leve. Não mudara o tom de voz, mas passou a ouvir mais e reclamar menos. E Dona Nena, com seu avental florido, seguia firme na cozinha, com suas mãos temperando o dia de cada um. Certa vez, um jornalista apareceu. Queria escrever uma matéria sobre a pensão que botou moral em cliente folgado. Juvencio não quis dar entrevista. Só disse enquanto limpava a espingarda.
Aqui a gente serve de tudo, menos desrespeito. O viajante nunca mais foi visto por ali, mas enviou uma carta escrita à mão, agradecendo por ter aprendido uma lição que nem faculdade de gastronomia ensinava. Junto da carta, um quadro, um garfo e uma espingarda cruzados com a frase: "A comida ensina, e quem serve merece respeito." O quadro foi pendurado na entrada. E assim, à beira da estrada poeirenta, entre caminhões que passam e viajantes que chegam, a pensão segue firme, cozinhando frangas e valores. Porque naquela terra, quem não aprende pelo gosto, aprende pelo susto.